Graça e a paz a todos vocês que têm nos acompanhado aqui pelo canal. Eu quero agradecer imensamente a todos os nossos inscritos. Nós chegamos hoje à marca de 205 inscritos e é muito importante para o canal. A contribuição de cada um de vocês mostra que o nosso canal aqui ele é relevante. Eu quero fazer aqui a apresentação para vocês da Bíblia de Estudo de John MacArthur. Bíblia de Estudo de John MacArthur. Esta Bíblia de Estudo que eu tenho em mãos já é uma Bíblia que está comigo aí há muitos anos. Ela traz o texto aqui, a sua versão Almeida Revista Atualizada, tá bom? Foi quando ela veio para o Brasil. Nesta versão, ela tinha sumido, desaparecido, o seu preço havia sido elevado muito, e agora Thomas Nelson aí há algum tempo tem trazido de volta para o mercado brasileiro. Mas o texto que tem trazido hoje da Bíblia de John MacArthur é a NVI, Nova Versão Internacional. Então a Bíblia de Estudo de John MacArthur para mim é muito boa, muito útil, e eu tenho utilizado ela aqui bastante, tá? Vou mostrar aqui algumas partes dela para vocês, só para que eu não fique aqui falando a vocês, que vocês possam também acompanhar juntamente comigo aqui. Vamos lá então? Aqui está então a Bíblia de Estudo John MacArthur. A minha aqui já tá com a capa bem surrada, tá? Ela é um PU bem fraco, não é um PU assim muito reforçado contra a capa. Olha para vocês verem, é uma Bíblia bastante grande. Bíblia de Estudo John MacArthur, a assinatura dele aqui na Bíblia Sagrada. A folha de rosto, mais uma, são duas folhas de rosto nesta Bíblia aqui. A Bíblia que está sendo vendida pela Thomas Nelson hoje não difere muito desta Bíblia de Estudo de John MacArthur. Olha para vocês verem o conteúdo dela. Aqui nós temos os quadros e mapas, introdução à Bíblia, que são estudos e estudos importantes para a compreensão da Bíblia, observações pessoais, como surgiu a Bíblia, né? Há muitas dúvidas, como é que ela surgiu. Então ele vai explicar aqui como estudar a Bíblia. Então vai dar aqui diretrizes, vai dar aqui ferramentas para você estudar a Bíblia. Antigo Testamento, introdução ao Pentateuco, uma harmonia entre os livros de Samuel, Reis e Crônicas, introdução aos profetas. E aqui então nós temos aí os livros da Bíblia Sagrada, aqui em especial do Antigo Testamento, tá bom? E o Novo Testamento também está aqui. Período intertestamentário, como em todas as Bíblias de estudo, nós temos este estudo que ele é relevante, é importante, eu tenho dito aqui, para que você possa ali então estar fazendo esta transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Introdução aos Evangelhos e também uma harmonia dos Evangelhos. E aqui os livros. Auxílios no final, tá? O caráter da verdadeira fé salvadora. Uma visão geral da teologia. Então aqui nós temos lá no final uma visão geral da teologia. Ele não vai explicar nada, mas vai colocar ali, né? A teologia é como se fosse uma chave bíblica. Você terá uma visão geral a partir dos versículos que estão ordenados ali de acordo com uma teologia sistemática. É muito importante isso daí, então. Índice das principais doutrinas da Bíblia, bíblicas, tabela de pesos, dinheiro e medidas e concordância bíblica, tá? Quadros e mapas, então ela tem muitos quadros aqui e muitos mapas, tá? Quadros e mapas, olha para vocês verem, são bastante quadros e mapas que nos ajudam aí no entendimento e na compreensão da palavra de Deus. Aquele estudo que eu te falei, tá bom? Introdução à Bíblia, olha para vocês verem que interessante, né? A Bíblia é uma compilação de 66 documentos inspirados por Deus. Esses documentos estão reunidos em 2 testamentos, o Antigo 39 e o Novo 27, profetas, sacerdotes, reis, líderes das nações,
E assim sucessivamente. Ele vai explicar aqui, então, fazer aqui essa introdução da Bíblia. Isso é muito útil para nós. Aqui o período intertestamentário, os 400 anos de silêncios, ele vai mostrar para nós aqui, tá? O estudo ali relacionado àquele período dos 400 anos de silêncio. Continua aqui então a introdução à Bíblia, é uma introdução bem extensa, a revelação do caráter de Deus, a criação, anjos, sinais, visões, palavras, e aí por diante, revelação do castigo divino. Aqui nós temos então revelação da bênção divina que decorre da fé e da obediência, revelação do Senhor e Salvador e revelação do reino e da glória do Senhor. Continua aqui a introdução à Bíblia. Tem uma introdução bem extensa aqui e muito proveitosa, tá? Observações pessoais, por que escrever uma Bíblia de estudo? Aqui ele vai então justificar a razão, né, ou o motivo pela qual se deve escrever uma Bíblia de estudo. Vai fazer aqui um paralelo ali com Filipe, né, quando ele prega para o eunuco, e vai dar a sua explicação, a sua argumentação aqui então, tá bom? E assim continua. E aqui nós temos aquele texto que ele é interessante. Como é que a Bíblia surgiu? Este é um estudo, irmãos, fantástico, porque vai nos dar uma visão e um panorama de como surgiu a Bíblia Sagrada, de onde veio a Bíblia. Ele reflete o pensamento de quem? Algum livro da Escritura foi perdido ao longo do tempo? O que a própria Escritura declara? E aí vai, tá vendo? Então nós temos aqui um estudo, as evidências bíblicas e assim por diante. Ele vai colocar aqui todas estas ferramentas para nós, e é um estudo fantástico. Acho que poucas Bíblias faz o que John MacArthur faz aqui. Ele traz aqui como é que a Bíblia surgiu até nós, tá? Depois aqui é como estudar a Bíblia, tá bom? As orientações gerais aí para quem está iniciando nos estudos da Bíblia, como estudar a Bíblia. Aqui nós temos então a progressão da revelação. Ele vai trazer aqui a progressão, os livros, as datas e os autores. Olha que legal, que interessante, né? Antigo Testamento, então nós temos aqui o Pentateuco, aquela explicação dos 5 primeiros livros. Então, em cada divisão da Bíblia haverá também uma explicação, tá bom? É o que as Bíblias fazem, né? Então, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, depois os livros históricos, depois os livros poéticos, depois os livros dos Salmos, o período intertestamentário, os Evangelhos, Atos dos Apóstolos, as cartas e o livro da Revelação, o Apocalipse. Então é exatamente isso que ele vai fazer. Nós temos também aqui nesta Bíblia, olha para vocês verem, uma linha do tempo, né? Introdução ao Pentateuco, cronologia dos patriarcas e juízes do Antigo Testamento, cronologia dos patriarcas e juízes do Antigo Testamento. E aqui então, Samuel, Reis e Crônica, ele vai explicar também uma harmonia entre os livros. Então vai trazer pra gente aqui uma harmonia aí entre os livros, os profetas. Então vejam, é bastante conteúdo. Continua aqui então esta linha do tempo, e nós entramos aqui então no livro de Gênesis. Eu acho a introdução do livro da Bíblia de John MacArthur muito interessante, porque ele detalha bem a sua Bíblia. Olha, ele vai aqui explicar o título, tá? O autor e a data, o pano de fundo, né? O contexto histórico, assim podemos dizer, tá bom? Aqui nós temos temas históricos e teológicos. Veja, ele não vai deixar para trás aqui os temas históricos e teológicos. Dificuldade de interpretação, aquelas passagens, ou a dificuldade que o livro traz para a sua interpretação, né? E a estrutura. Então eu acho a introdução dos livros de John MacArthur muito boa, viu? Muito boa mesmo.
tá? Vou passar aqui então para o período intertestamentário, para que vocês possam então estar observando como é a Bíblia aqui, tá? Período intertestamentário, vejam, a história judaica, ele vai trazer aqui a história judaica, a cronologia, a linha do tempo, né? Uma cronologia aqui desse período, o que aconteceu dentro desse período, e nós entramos aqui nos evangelhos. Então veja aí, introdução aos evangelhos, é claro, vai tratar dos 4 evangelhos. Aqui nós temos a linha do tempo, e também aqui nós vamos ter aí então aquela famosa harmonia dos evangelhos, tá? Ele vai colocar aqui o evangelho lado a lado, as passagens relacionadas, a fim de termos uma melhor compreensão. Este quadro ele é importante quando você quer comparar uma passagem dos evangelhos com outras passagens. Apesar, né, que a maioria das Bíblias hoje já traz na própria divisão do capítulo as passagens ali relacionadas que nos dá uma harmonia dos evangelhos. Vou para o final aqui, a gente já finaliza, tá certo? Olha aqui, tem um esboço meu de pregação ali. Vocês veem que eu utilizo essa Bíblia aqui até para levar para a igreja, né? Algumas pessoas dizem que não é indicado levar, mas eu levo ela para a igreja porque me ajuda. A verdadeira fé salvadora, aqui então nós temos aí, entrando aqui nos auxílios no final, tá bom? Auxílios da Bíblia. Aqui é o que eu te falei, aqui é como se fosse uma declaração de fé, bem resumida. Uma visão geral da teologia, aquilo que John MacArthur crê, tá bom? Olha aí para vocês verem, uma declaração de fé, então vai estar tudo dividido certinho aqui, no que ele crê, as últimas coisas. Aqui no final, eu até marquei aqui pré-tribulacionismo, tá vendo aí? Pré-tribulacionismo, as últimas coisas. Por quê? Porque John MacArthur, apesar de ser calvinista, John MacArthur é um pré-tribulacionismo. Então, se você é pré-tribulacionista, não deve descartar aqui a Bíblia de estudo ou a teologia de John MacArthur, porque John MacArthur ele segue a linha pré-tribulacionista. Ele vai crer que a igreja Jesus Cristo virá em 2 fases, né? Primeiro para a igreja e depois a todos. Então ele vai explicar exatamente aqui o arrebatamento da igreja, o período de tribulação, a segunda vinda e o reino milenar, o julgamento dos perdidos e a eternidade. E aquele índice que eu te falei, que é o índice de doutrinas, das principais doutrinas da Bíblia. Então, veja, irmão, é um índice, tá bom? Não é a teologia comentada, mas são os versículos principais que formam aí a teologia. É bom dizer aos irmãos que todo teólogo, todo aquele que tem uma teologia sistemática, ele parte do texto sagrado para poder fazer a sua teologia. E é exatamente esses textos que John MacArthur ele vai colocar aqui, ó. É como se fosse uma chave bíblica, né? As Sagradas Escrituras. Então veja, aqui estão as principais passagens das Sagradas Escrituras, concedidas por inspiração de Deus, 2 Timóteo 16, concedidas por inspiração. Cristo as sancionou. Olha aí, Cristo as usou. A Escritura da verdade, espada do Espírito. Então é exatamente isso que ele vai fazer em toda esta parte da Bíblia, da teologia, que são os versículos bíblicos aí pela qual a teologia está entrelaçada. Toda a teologia, olha aí, para vocês verem, Deus o Filho, Deus o Pai, o Espírito Santo, o ministério, e aí vai, ó. Muitas mesmo, muitos versículos aqui bem relacionados que dá para você montar aí a teologia sistemática. Olha aí, ó, o pecado, aqui as passagens relacionadas do pecado, olha aí, característica dos ímpios, abomináveis, afastados de Deus, afirmam que não há Deus, alegram-se com as aflições dos santos, arrogantes, atrevidos. Aí ele vai trazer aqui, vai sistematizar, mas não vai comentar, sistematizar os versículos da Bíblia, por onde você pode aqui fazer então um estudo bíblico muito interessante. Então este é o método de John MacArthur.
método muito bom. E no final você terá uma concordância. A Bíblia mais antiga de John MacArthur tem essa concordância, a Bíblia mais nova não traz a concordância, tá? Índice dos mapas de nomes geográficos, e aqui então temos os mapas, e como todas as Bíblias, traz os seus mapas, tá bom? Esta Bíblia é a Bíblia de John MacArthur. Deixa eu mostrar para vocês aqui o texto sagrado, tá? O texto que é o que as pessoas mais procuram saber. Vejam bem, Novo Testamento, olha aí, o texto é uma letra boa, tá? Uma letra bem agradável para se ler, olha para vocês verem. E os comentários de John MacArthur, veja, não é pequenos comentários dele, hein? Olha para vocês verem o tamanho dos comentários dele, e é um comentário agradável para poder você ler, ó, para vocês verem, ó, os comentários de John MacArthur. Em toda a Bíblia está assim. Toda ela está assim comentada, além dos gráficos, além dos mapas e gráficos que ela possui, tá? É uma ótima opção, Bíblia de Estudo de John MacArthur. Nós temos o review aqui da Teologia Sistemática de John MacArthur. Se você quiser entrar ali para acompanhar, é só procurar aí em nosso canal, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que você possa deixar aí o seu like, se inscrever em nosso canal caso você não seja inscrito, e assim nós queremos então agradecer pela sua paciência, né, em nos ouvir aqui e contribuir para o crescimento de nosso canal. Fique com Deus e que Deus abençoe você e toda a sua família. Um abraço!